por que está todo mundo saindo do mercado digital? Marcos Paulo, lançador que começou com Pablo Marçal, publicou um vídeo anunciando a sua saída, uma nova fase aí na carreira dele. No mesmo período, Thiago Fonseca, que é um grande influenciador e youtuber, também publicou um vídeo falando de uma nova fase em que ele vai, inclusive, fechar a empresa atual dele na internet. Antes deles, Ryan Santos também já havia saído do mercado. Será que esse pessoal está sabendo de algo que a gente não sabe? Senta aí, vamos conversar, vou te passar minha visão de alguém que também está no mercado aí, pelo menos desde 2016. Esse vídeo é muito interessante porque esse cara vai falar coisas muito importantes, que é uma coisa que eu estou percebendo. Ele vai falar uma nova mudança que está acontecendo no mercado da internet, no mercado de marketing digital. E ele fala tudo que eu falo no meu vídeo aqui, no vídeo que eu tenho nesse canal aqui, ó. No vídeo, cara, eu não vou saber o vídeo, mas eu acho que é a morte do marketing digital, alguma coisa do tipo. Num desses vídeos aqui eu falo, velho. Deixa eu ver seu vídeo aqui. Num desses vídeos aqui que eu falo. Tudo que eu falo aqui nesse vídeo, ele fala também nesse vídeo dele. Só que ele fala de uma forma mais didática. E, cara, é muito interessante. Vamos lá adiantar o vídeo para não perder o fio da meada. Vamos lá. Tudo começou com um vídeo do Marcos Paulo, onde ele anunciava que ele vai deixar de se auto-lançar. Se você não sabe, o Marcos Paulo é um lançador que trabalha na equipe do Pablo Marçal. Ele foi quem ajudou o Pablo Marçal a se projetar no mercado digital. O Pablo Marçal já tinha sucesso fora, no offline, dando treinamentos. E foi o Marcos Paulo que fez o lançamento, vários lançamentos aí que projetaram o Pablo Marçal. E chegou um momento em que o Marcos Paulo começou também a se lançar para vender os produtos digitais dele, mentoria dele. Numa primeira fase, ele fez isso, não deu muito resultado, parou de fazer. E aí, até incentivado pelo próprio Pablo Marçal, ele se lançou novamente no mercado como um expert no digital, vendendo cursos e mentorias. E agora ele publicou um vídeo dizendo que ele vai encerrar a carreira dele se lançando. Ou seja, ele vai deixar de se auto-lançar e agora vai passar a usar o conhecimento dele, a expertise dele para continuar. A gente decidiu literalmente pagar... investir em empresas. Ele já é sócio de algumas empresas que estão indo bem aí no mercado. Uma delas é uma seguradora. Ele tem uma plataforma, uma ou mais plataformas de tecnologia, onde o próprio Pablo Marçal também é sócio com ele. E ele entendeu que é melhor ele usar esse conhecimento, essa experiência que ele tem para lançar outras pessoas e também ajudar outras empresas a crescer. Um detalhe é, ele não lança qualquer pessoa. Ele tem basicamente ali 3, 4 grandes experts que ele lança no ano, onde cada um, se eu não me engano, tem que fazer pelo menos uns 20. E engraçado, uma outra curiosidade rápida que eu percebi é o seguinte: o Pablo Marçal vendendo o método IP e o Paulo Vieira vendendo o método dele também de coach. O método dele, não sei exatamente qual é o método do Paulo Vieira, mas é um método de coach. E esses caras estavam meio que parados, eles mesmos não estavam promovendo esses produtos deles. Eu acho que estava vendendo em background lá, né? Outras pessoas vendendo, vendedores das empresas. Mas eles mesmos não estavam falando. Apareceu anúncio para mim, apareceu o Pablo, eu acho que, se eu não me engano, eu vi um corte que o Pablo Marçal está vendendo, o Pablo Marçal está vendendo mesmo o método do IP. Está há um tempo que ele não vende isso. E o Paulo Vieira, apareceu anúncio para mim. Aí eu pensei, cara, o que é que aconteceu? Por que esses caras estão... É só uma curiosidade que talvez se encaixe aí, mas vamos adiantar aqui. Milhões de reais por ano para manter a equipe. Então você vê que é uma coisa bem selecionada, não é qualquer pessoa que ele lança. E guarda isso que eu estou te falando, porque lá na frente aqui nesse vídeo isso vai se encaixar. O Marcos Paulo com certeza só lança pessoas de alto calibre, né? Experts bons, de alto... Com uma tese aí que eu vou te explicar. No mesmo período, Thiago Fonseca, grande influenciador aqui no YouTube, ele também publicou um vídeo dizendo que está fechando a atual empresa dele e qual o próximo passo que ele está dando. Ele ficou sócio de uma empresa física do setor aí de alimentação, que tem várias franquias, onde ele vai ser uma espécie de diretor criativo. Certamente ele vai usar o poder dele de influência para fazer essa empresa também crescer aí no mercado digital, de certa forma, mas é uma empresa física que vende franquias, tá bom? No mercado de alimentação. Pessoal, antes deles dois, o próprio Ryan Santos já havia, de certa forma, saído do mercado digital, parou de vender cursos online, parou de vender mentorias, fechou, inclusive, a fraternidade que ele tinha Kobe. Cara, esse cara vai falar exatamente o que eu falo. Está acontecendo uma grande mudança, está acontecendo uma grande mudança no mercado digital. Está acontecendo novas formas de comportamento, uma mudança muito grande, muita coisa. Vendeu uma empresa, uma startup, onde ele havia ficado sócio, segundo ele aí, faturou pelo menos 100 milhões de reais, e
saiu aí do mercado digital. O Pablo Marçal, embora ele continua lançando produtos digitais no mercado, ele tem falado cada vez mais que ele não é mais um vendedor de curso e que, embora ele tenha ficado rico com isso, ele pegou o dinheiro dele e diversificou. Passou a investir no mercado imobiliário, em várias outras empresas e está jogando hoje outro jogo. Ele sempre frisa que ele não está mais no mercado digital. Então vamos lá. O que realmente está acontecendo, pessoal? O primeiro ponto que eu vejo é o digital como uma nova economia. Ele está passando por uma importante transformação. Antes do pessoal chamar isso de marketing digital, o marketing ele era usado como ferramenta para você gerar demanda. Chegou uma segunda fase no mercado em que o marketing digital ele passou a ser visto como um produto. Produtizaram o marketing mais digital. Cara, essa explicação é fantástica. Eu falo exatamente sobre isso aqui no meu vídeo, mas vamos adiantar o play para não perder o fio da meada, que ele está sendo muito mais didático do que eu falei. Ele fala exatamente a mesma coisa que eu falo no vídeo, velho. Por que o marketing digital morreu como ele é? E eu falo também que os grandes players só vai permanecer no mercado quem for os grandes players que já estão muito bem posicionados. Você entendeu? Vamos lá. Digital e criaram disso um produto. Ele deixou de ser meio para ser fim. Antes, o digital ele era um meio. O marketing digital era um meio, uma ferramenta. E ele não parou, né? Mas digamos que mudou um pouco o foco e o marketing digital passou a ser fim. Ou seja, ele foi embalado e passou a ser vendido. O marketing digital ele passou a ser um produto. E quando isso aconteceu, começou a criar uma nova economia em torno disso. Que economia que era essa? Uma economia onde as pessoas vendiam um conhecimento empacotado. Então você tem um conhecimento, você é um especialista em um determinado assunto. Eu mesmo me lancei, muitos anos atrás, como um especialista em liderança para profissionais de projetos, empacotei este conhecimento, vendi curso online, vendi evento presencial e você oferecer isso para o mercado. O que está começando aí a acontecer? Um dos caras mais antigos do mercado, o mercado digital, o Érico Rocha, que trouxe esse conceito do marketing digital lá de fora, aqui para o Brasil, ele junto com o Conrado Adolfo, inclusive, um parênteses aqui, o primeiro curso digital aí que eu comprei foi do Conrado Adolfo, através do curso dele que eu entrei no mercado. O próprio Érico Rocha começou a cunhar um outro termo chamado de mundo paralelo. Porque, de fato, quem conseguiu prosperar nesse mercado digital entendeu que isso era realmente um mundo paralelo, era uma nova economia que estava rolando. E numa economia você tem aquelas pessoas que efetivamente produzem algo e você tem aquelas pessoas que estão ajudando os outros que produzem. Na economia real você tem o produtor de feijão, você tem o produtor de arroz, é quem realmente está produzindo aquilo que você consome, e você tem toda a economia, um ecossistema ao redor disso, que é a transportadora, que vai pegar o feijão e vai distribuir, aí você tem as empresas lá de atacado, você tem os varejistas onde você vai e compra no mercado, você tem os fornecedores. Presta atenção na explicação desse cara. É uma explicação muito boa, uma explicação sensacional, que ele fala como se deu a microeconomia do marketing digital. Só que ele vai falar uma coisa muito importante que eu sempre falo no meu canal, que é quem cria realmente valor. Vamos lá. Toda uma cadeia de fornecedores que oferece tecnologia para essa fábrica que produz o feijão, isso é uma economia. E o digital, ele criou uma nova economia. O que está começando a acontecer agora, pessoal? Todo mundo já consumiu muito do digital. Qual era o produto digital nesse momento? Era conhecimento. Basicamente o que as pessoas vendem é conhecimento. Aí você vai falar, não, Rodrigo, mas o pessoal vende também ferramenta. Ferramenta é tecnologia. Isso já existia antes. Software já existia antes. O software ele só deixou de ser um software, digamos, físico, instalado no hardware do seu computador para ser um software digital, um SaaS. Mas isso não é marketing digital. Okay? Isso é software em formato de SaaS. Então não vamos colocar isso dentro da caixinha de marketing digital. Isso é tecnologia. Inclusive eu tenho uma empresa de SaaS. Vamos lá, voltando. O que está acontecendo? As pessoas já consumiram muito conhecimento. E nós estamos indo para um momento agora que as pessoas estão com tanto conhecimento que elas precisam começar a partir para a produção. Elas precisam começar a produzir. E não está tendo mais demanda suficiente para você continuar produzindo muito conhecimento a ponto de essa economia ela se sustentar. Porque quando a gente fala de uma nova economia, de um mundo paralelo, ela precisa ser autossustentável. Então, o marketing digital, como você conhece hoje, não é que ele vai morrer, ele vai continuar existindo, porém, não vai ter espaço para tantos players prosperarem e enriquecerem como isso aconteceu nos últimos anos. É como uma pirâmide. Quem entrou lá no começo, 2014, teve gente até antes disso, né, 2012, quem entrou lá no começo, varreu o mercado durante muito tempo, isso foi até 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, bateu 2023, 2024, aí até por conta de outros fatores, como a inflação agora, uma nova crise aí que a gente está inserindo, isso não está mais se sustentando para muitas pessoas. E aí nós estamos entrando numa terceira fase que eu enxergo, que é onde a gente vai conviver com esses
dois ambientes, que é, número um, o marketing vai continuar sendo uma ferramenta, que era como ele era no passado, o marketing digital vai continuar sendo uma ferramenta, ou seja, um meio, e você também vai ter aqueles que usam o marketing digital como fim, como produto. Só que quem vai prosperar nisso é quem já estava muito bem posicionado. São os maiores. E isso vai levar a gente para o segundo ponto que eu vou falar agora sobre os influenciadores. Quem vai continuar prosperando nisso, quem vai dar muito certo nisso, é quem está muito bem posicionado. Quando você vende o seu conhecimento como um produto, que é a fase que a gente estava vivendo no mercado digital, quando você vende o seu conhecimento como um produto, significa que você é o produto. Ou seja, você é como se fosse um artista. Os influenciadores que a gente vê na internet, eles são artistas. Por que eu digo que eles são artistas? Porque você sempre precisa estar lançando, colocar no gerúndio mesmo para você entender, você sempre precisa estar lançando coisas novas. Um artista, ele tem que lançar coisas novas. Presta atenção no que esse cara fala aqui, ó. Se encaixa exatamente no que eu falei. Se encaixa exatamente no que eu falei. Muito importante. Novas de tempos em tempos. E isso chega uma hora que, primeiro, isso cansa. Depois de muitos anos você lançando coisas novas, chega uma hora que isso cansa. E não é todo mundo que tem disciplina, que tem consistência para ficar no mercado muito tempo lançando coisas novas. E uma outra coisa que aconteceu é, chegou um momento que esses grandes experts, esses grandes players no mercado fizeram tanto dinheiro, e esse dinheiro está investido no mercado de ações, mercado imobiliário, e eles começam a receber rendimentos, dividendos desses investimentos, e eles passam a ter uma renda passiva que ultrapassa o faturamento que ele vem fazendo atualmente no mercado digital como um fim, com seus produtos digitais. E aí ele começa a pesar, ele começa a colocar isso numa balança. Peraí, vale a pena eu continuar o tempo todo tendo que ter uma sacada nova, uma ideia nova para lançar um novo produto digital no mercado, pegar aquilo que eu já falo e mudar? Ou vale a pena eu pegar os meus dividendos que eu estou tendo aqui de renda passiva e, de repente, usar esse meu conhecimento e ajudar quem realmente produz algo real, algo palpável, para que essa pessoa continue prosperando. Ou seja, não é melhor eu pegar meu dinheiro aqui e investir no feijão, que todo mundo compra feijão, continua comprando feijão e vai continuar comprando feijão até o fim dos tempos? A pessoa não vai se cansar de comer feijão. Não é melhor eu pegar o meu conhecimento e a minha grana e investir no feijão e eu abocanhar uma fatia desse mercado? E aí depois te vende uma parte desse mercado, dessa empresa, e aí eu vou lá e enriqueço mais ainda? Ou é melhor eu continuar lançando novos produtos digitais? Esses influenciadores estão chegando nessa conclusão. E aí a gente vai para um terceiro ponto, que é, você começa a voltar ao básico, ou seja, esse pessoal está voltando para o básico, que é, ou você produz, ou você é quem produz o que as pessoas realmente consomem, arroz, feijão, commodities, e claro, mesmo coisas que não são commodities, também inovação, ou você vai prestar serviço para quem produz, ajudar quem produz. Então, o movimento que o Marcos Paulo e o Thiago Fonseca estão fazendo é um movimento deles pegarem conhecimento deles e, peraí, eu vou ajudar quem realmente está produzindo aquilo que as pessoas nunca vão deixar de consumir. Aonde que você entra nisso? É possível você ganhar dinheiro, eu não estou falando ganhar muito dinheiro, mas é possível você ganhar dinheiro trabalhando para alguém, como CLT, assim como você também pode ganhar dinheiro empreendendo. Eu tenho amigos, e eu mesmo fiz muito dinheiro como CLT no mercado. Fiquei 15 anos, passei por grandes empresas, trabalhei no Portal Terra, uma das maiores empresas de internet do Brasil, trabalhei na IBM, trabalhei na Bolsa de Valores, na Vivo. Eu ganhei dinheiro nessas empresas. E muito mais do que a maior parte principalmente dos pequenos, dos micro e pequenos empresários e empreendedores do Brasil. E eu tenho amigos que continuam no mercado, e até pessoas novas que estão entrando no mercado hoje. Vamos abrir um parênteses aqui, não é qualquer profissional, você tem que ter um diferencial, você tem que investir muito bem na sua carreira. Eu investi muito bem na minha carreira, mas essas pessoas que são aí, de certa forma, fora da curva, elas ganham bem como CLT, muito mais do que muitos empreendedores. Então, essa é a primeira coisa que eu quero dizer para você, tá? Você tem como prosperar, mesmo hoje, no mercado corporativo, no mercado CLT. Está mais desafiador do que antes? Pode ser que sim, por conta da economia, por conta da inflação. Segundo ponto, se você quer empreender, você precisa ter em mente que empreender pode levar pelo menos 10 anos. E aqui a gente já abre pelo menos duas vias, né? Porque quando você entra no mercado, você vai ouvir muito dos gurus. Eu tenho uma tese, inclusive, que eu não acredito que existem gurus. Eles podem até existir, mas eu não acredito que existem gurus. São as pessoas que fazem do outro um guru. Porque ele está lá falando. Se você acredita em tudo que ele está falando, você está fazendo dele um guru. Você está, às vezes, até adorando alguém. Mas, voltando. Você vai ver muita gente na internet falando que você pode enriquecer da noite para o dia e que as coisas não saturaram e que você ainda pode prosperar e que é melhor você empreender. Você tem que ter noção que vai levar pelo menos 10 anos. Pode levar 10 anos. Eu levei 10 anos para prosperar na minha carreira. Eu não cheguei no salário que eu queria nos meus 3 primeiros anos como CLT. Eu levei 10 anos, pelo menos, para chegar no salário que eu queria. E quando eu comecei a empreender, eu até fui rápido no começo e consegui atingir um teto legal.
ali, eu acredito que nos primeiros 3 anos, mas eu já tinha uma bagagem de antes. Depois eu quebrei algumas vezes. Tem sócio meu que enriqueceu nesse mercado digital, mas depois de 10 anos que eu já estava tentando. Então, você precisa ter noção que você tem que se dar um tempo para você testar. Quando você começa a empreender, não necessariamente você vai prosperar, você vai enriquecer com o seu primeiro negócio, com o seu primeiro produto. Eu já tive várias empresas, já tive cafeteria. Eu tenho, inclusive, empresa de negócio físico. Tenho clínica, tenho empresa de tecnologia. Você precisa testar várias coisas. Você tem que se dar essa oportunidade de você testar várias coisas. Tem gente que vai acertar de primeira? Tem, pode ter gente que vai acertar de primeira. Mas você precisa se dar essa oportunidade. Você pode levar 10 anos ou mais. E um terceiro ponto para a gente fechar esse nosso raciocínio, se você quer entrar nesse caminho de empreender, entenda que há várias formas de você empreender. Você pode começar criando o seu próprio negócio, tá? E aqui você vai ter pelo menos 2 caminhos principais, que é você ser aquele que produz ou ajudar quem produz, né? Quando você vai produzir, se você quiser entrar no mercado digital, você vai produzir conhecimento, sabe que você vai ser o produto. Você pode produzir, pode fabricar alguma coisa no mercado real, ou você pode prestar serviço para aqueles que já quebraram a cara e já estão prosperando com seus produtos. Você pode ser um prestador de serviço para essas pessoas, para esses empresários. Agora, eu quero te abrir a mente, e eu acredito que até tem já alguns vídeos que falam sobre isso nesse canal, eu quero abrir a sua mente para que existem outras opções para você empreender. Por exemplo, você pode se associar com pessoas que já estão no mercado. Esse, inclusive, é um modelo de negócio que eu tenho, bem recente, em que você pode se associar com quem já tem um negócio. A gente chama isso pode ser um smart money, quando você entra com o seu conhecimento, mais conhecimento do que dinheiro, mas você pode também colocar dinheiro. Você pode, inclusive, continuar no mercado corporativo por anos. Eu prestei consultoria para muitas marcas, Grupo CCR, Atam, várias empresas, tá? Universidades, escolas. E quando você é um consultor, primeiro você mergulha no negócio do seu cliente, no ambiente do seu cliente, no mercado dele, você entende as necessidades dele e você vai e recomenda para ele aquilo que é o melhor para o negócio dele. E a solução que você dá para aquele cliente pode ser uma solução totalmente... Você já parou para pensar quanto patrimônio você... cliente. Então, eu tenho clientes, por exemplo, diferente do que você dá para um outro cliente. Então, eu tenho clientes, por exemplo, que às vezes eu recomendo uma solução para ele, que é uma solução que eu nem entrego. E aí significa que ele vai precisar contratar, então, um especialista depois para aquela solução que eu falei para ele seguir. O que acontece é, depois de muitos anos no mercado, eu hoje já tenho um networking que eu consigo não deixar o meu cliente sair do meu ecossistema. Então, se eu falo para ele, ó, você precisa contratar um especialista neste caminho. Mas espera aí, não contrata. Eu tenho uma pessoa da minha rede de contatos de confiança que pode prestar esse serviço para você. Comecei fazendo isso. No primeiro momento, eu nem cobrava para fazer essa conexão. E agora eu já estou num outro nível em que, dependendo dos meus interesses, eu posso sim ou não cobrar para fazer essa conexão, para fechar um negócio entre essas partes. Então, por que eu estou te falando isso? Estou te deixando aqui um conselho, de certa forma, para quando você for procurar alguém que te oriente para entrar nesse mercado, e sabe que você pode contar também com a minha ajuda, você procure pessoas que tenham esse olhar do todo, sabe? Pessoas mais generalistas e que também sejam especialistas em algumas áreas. Eu sou um profissional generalista e que também é especialista em algumas áreas. Isso aí que eu tô falando. Então, teve vários caras aí que cresceram muito nessa época aí de 2016, nessa época aí de 2016, 2017 que ele tá falando. Cara, teve muita gente que cresceu muito mesmo. Num dos meus vídeos aqui, ó, num dos meus vídeos aqui, ó, mas não sei exatamente qual vídeo, mas nenhum desses vídeos aqui, eu acho que é o fim do marketing digital, eu acho que é o vídeo, não sei, vou dar uma olhada aqui se é esse vídeo, se é o fim do marketing digital, mas eu falo exatamente o que ele fala aqui, tudo que ele fala aqui. Eu falo do meu vídeo, parece até que ele viu o meu vídeo, mas às vezes não, né? Às vezes o cara tá tendo a mesma visão que eu. E eu falo tudo isso aí que ele fala. E eu falo tudo isso aí que ele fala. Aconteceu um micromercado. Aconteceu um micromercado. E aí o que acontece? Agora só quem vai, eu falo que só quem vai vender curso, na verdade, só quem vai vender, as pessoas só vão comprar de quem está muito bem posicionado, entendeu? Porque agora as pessoas já consumiram tudo que tinha para consumir. As pessoas só vão comprar de um Thiago Negro, de um Ícaro de Carvalho, os caras que estão muito bem conhecidos, entendeu? Porque tem muita gente que está no digital, mas não é tão conhecido, não é tão famoso. Mas o cara ganhou uma graninha boa, o cara ganhou $500 000, o cara ganhou 1 milhão, ganhou 700 mil, o cara tem uma empresinha, tem uma agência, tem não sei o quê, o cara ganhou, construiu e tá ganhando, sei lá, 50 mil por mês, sei lá, 50 mil, o cara tá faturando 50 mil por mês. Não é todo mundo fatura milhões. Não é todo mundo fatura milhões. Tem cara que tá faturando 50 mil, tá faturando 100 mil, tá faturando todos os tipos de valores. E é nisso que eu tô falando. Essas pessoas vai diminuir as vendas para essas pessoas. E as pessoas vão parar de consumir. E agora vê se a gente nem falou de IA, né?
inteligência vai artificial. E diminuir agora mais vem ainda. IA, Eu acho que que é vai num desses diminuir vídeos mais aqui ainda. Eu acho que que é eu num mostro desses isso vídeos aí, aqui que sobre eu a mostro isso morte aí. do marketing Sobre digital. a Num morte desses do vídeos marketing aqui, eu acho que eu digital. vou deixar aí na Num desses descrição. vídeos Se aqui, eu conseguir acho que eu achar, vou eu vou deixar deixar aí o na link aí, descrição. que Se eu conseguir achar, eu vou é o deixar o vídeo que link aí, mostra que tudo isso aqui que ele é o fala. vídeo que Mas só mostra que ele tudo foi isso muito aqui que ele bem fala. didático, Mas muito só que mais ele foi didático muito que eu. bem didático, muito Explicou mais de uma forma didático que eu, e espetacular. Eu falei, explicou de uma tem que forma reagir esse vídeo aqui, esse vídeo espetacular. Eu foi falei, muito tem que bom. reagir esse vídeo aqui, Vou porque deixar o o cara link foi aí na muito bom. descrição dele Vou também, tem deixar que o link lembrar, aí né? na Porque às descrição vezes dele esqueço. também, tem que lembrar, Tem que porque às lembrar. vezes eu esqueço, mas tem que lembrar.